Olá, guerreiros! Bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos falar das queridas, amadas, desejadas equações e funções do segundo grau ou equações e funções quadráticas. Vou mostrar aqui o que é uma equação do segundo grau e seus elementos. Vou botar aqui a relação entre os coeficientes e as raízes da equação, outras maneiras de você escrever uma equação do segundo grau em função das raízes ou em função da soma e o produto das raízes. Vou mostrar como é que se resolve uma equação do segundo grau usando a famosa relação de Bhaskara e uma outra relaçãozinha envolvendo ali os coeficientes e as raízes também. Depois disso vamos falar das funções, mostrar o que é uma função do segundo grau ou função quadrática, o gráfico, né, a famosa parábola e os tipos de parábola além das suas concavidades. Tá legal? Então vamos junto! Guerreiros, equação do segundo grau. A equação do segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c, ax2 mais bx mais c, e recebe esse nome de equação do segundo grau porque o maior expoente que x assume, o maior expoente que a variável assume, é 2. Lembra na nossa última aula de equações do primeiro grau, que eu falei que era do primeiro grau porque o maior expoente era 1, né, ax mais b? Aqui o maior expoente é 2, então ax² mais bx mais c é uma equação do segundo grau, tá? Onde a e b eu chamo de coeficientes angulares da minha equação, e o c é o meu termo independente ou coeficiente linear, tá legal? Então quem multiplica o x ao quadrado é o a, quem multiplica o x elevado a 1 é o b, e quem multiplica o x elevado a 0 ou termo independente é o c. Show? Beleza. Exemplos de equações do segundo grau. 2x2 mais 3x menos 1 igual a 0. Então o a vale 2, o b vale 3, o c vale menos 1. Outro, menos x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. O a vale menos 1, o b vale 1, o c vale menos 3. Sendo as respostas dessas equações do segundo grau x1 e x2, visto que, como eu falei na última aula também, o número de soluções que uma equação tem é sempre igual ao seu grau, se é do segundo grau eu tenho duas respostas, x1 e x2 são suas raízes ou zeros, tá? As raízes dessa equação são x1 e x2. Em função dessas duas raízes, eu também posso escrever a equação do segundo grau de outras maneiras. A mais comum aqui, as duas mais comuns aqui, ó. A, que multiplica x ao quadrado, menos a soma das raízes vezes x, mais o produto, igual a zero. E outra, a que multiplica x menos x1, vezes x menos x2, isso também é igual a zero. São duas maneiras de você também escrever essa equação do segundo grau em função das suas raízes. Quer ver um exemplo? Questão de prova. Dê uma equação do segundo grau que possua como raízes 3 e 5. Por que ele falou uma? Porque existem infinitas equações que possuem essas mesmas raízes 3 e 5. Ele quer uma. Então, uma maneira de você fazer, assim, seria a equação fundamental que possui essas raízes aqui, é você chamar esse a aqui de 1. Ó. Chamando o a de 1, eu gero duas possibilidades. Eu posso ter, assim, ó, x ao quadrado menos a soma das raízes vezes x mais p igual a 0. E também posso ter x menos x1 que multiplica x menos x2 igual a 0. Bom, vamos achar a equação usando a primeira relação aqui. Meu exemplo, ó. 3 e 5 são as raízes. Então, a soma das raízes, 3 mais 5, 8. Então, x ao quadrado menos 8x, porque é menos soma, mais o produto das raízes, 3 vezes 5, 15. Isso igual a 0. Olha lá, essa é a equação do segundo grau. Quando eu for resolver, com toda a certeza desse mundo, eu vou achar raízes 3 e 5. Porque eu chamei esse a aqui de 1. Se eu chamar o a de 2, ficaria o quê? 2 multiplicando tudo isso aqui. Então, ficaria aqui 2x ao quadrado menos 16x mais 15 igual a 0. Quais seriam as raízes? 3 e 5. Se eu chamar o a de 3, ficaria o quê? 3x² menos 24x mais 45 igual a 0. Quais seriam as raízes? 3 e 5. Para cada valor de a que eu botar aqui, eu vou multiplicar a equação por esse valor, mas as raízes não vão mudar. Por isso que ele falou no enunciado uma equação. Uma equação. Porque existem infinitas equações que vão ter essas duas raízes 3 e 5, mas todas serão múltiplas dessa aqui, que é a minha equação fundamental. Beleza? Se eu for usar aqui o segundo tipo, como é que ficaria então? Ó? X menos uma raiz, x menos 3 que multiplica x menos a outra raiz, x menos 5, isso igual a 0.
Então, olha lá, x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz, isso igual a zero. Vou fazer aqui a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 5, menos vezes menos dá mais. 3 vezes 5, 15. Isso igual a zero. Então, olha lá, x ao quadrado, menos 5 menos 3, menos 8x, mais 15, igual a zero. Olha lá, exatamente a mesma equação. E resolvi de duas maneiras diferentes. Então, posso escrever essa mesma equação, ax2 mais bx mais c, usando a soma e o produto das raízes, ou as raízes direto ali na forma fatorada. Beleza? Agora, se ao invés de eu pegar as raízes e chegar na equação, se eu quiser pegar a equação e chegar nas raízes, ou seja, pegar a equação e resolver a equação, o que eu tenho que fazer? Existem algumas maneiras de você resolver uma equação do segundo grau, mas a mais comum, a mais famosa, é usando a famosa fórmula de Bhaskara. Como é que funciona a fórmula de Bhaskara? Ó, as raízes x1 e x2, você vai achar como? Fazendo isso aqui, ó, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. E esse delta aqui, a gente escreve como sendo a expressão b2 menos 4ac. b2 menos 4ac é uma expressão algébrica representada pela letra grega delta. Mas o nome dessa expressão não é delta, a gente chama de delta no vício. O nome dela é discriminante. Já caiu questão de prova de o cara cobrando assim: discuta a função abaixo segundo o seu discriminante. Muita gente não sabia o que era e chutou qualquer coisa porque não sabia o que era discriminante. Discriminante é o delta, tá? Delta é a letra grega que representa o discriminante da equação, beleza? Bom, você vai fazer então b2 menos 4ac, vai achar o delta, vai jogar aqui. Vai tirar a raiz desse valor. Quando você fizer menos b mais a raiz, vai ter uma raiz. Quando você fizer menos b menos essa raiz quadrada, vai ter a outra raiz. Então vamos fazer um exemplo. Essa mesma equação que eu achei aqui, x2 menos 8x mais 15. Eu quero resolver para achar as raízes 3 e 5. Vamos ver se vai dar certo. Usando a fórmula de Bhaskara, então, a equação é x ao quadrado menos 8x mais 15, isso igual a zero. Delta, b ao quadrado menos 4ac. b é quem multiplica x elevado a 1, então b é menos 8. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 15. Então, o delta vai valer menos 8 ao quadrado, é menos 8 vezes menos 8. Menos vezes menos dá mais, 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60. Então, esse delta vale 4. O discriminante da equação vale 4. Jogando na fórmula de Bhaskara, então, x1 e x2 é igual a menos b menos 8, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 4, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, aqui eu vou ter o x1 igual menos 8 dá 8, mais a raiz de 4, que é 2, sobre 2. 8 mais 2, 10 sobre 2, 5. E o x2? 8 menos 2 sobre 2. 8 menos 2, 6 sobre 2, 3. Raízes 3 e 5. Raízes 3 e 5, como eu havia dito. Tá legal? Bom, então agora vamos ver as relações entre coeficientes e raízes. Vou falar aqui da soma das raízes, do produto das raízes, da diferença entre as raízes, da soma dos quadrados, da soma dos cubos, e vamos começar a falar das funções quadráticas, das funções do segundo grau. Vamos lá. Guerreiros, vamos às relações entre coeficientes e raízes. Tá? Dada a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, eu quero determinar qual é a soma, qual é o produto, qual é a diferença entre as raízes dessa equação. Será que eu tenho que resolver a equação toda pela fórmula de Bhaskara para achar as raízes, as duas raízes, para depois fazer aqui as relações? Não preciso, eu posso fazer direto. A soma das raízes, x1 mais x2, eu posso fazer pela relação menos b sobre a. Menos b sobre a vai me dar a soma das raízes, menos b sobre a. Lembra daquele meu exemplo? X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Se eu quiser determinar qual é a soma das raízes, eu faço o quê? Menos b sobre a. Menos 8 dá 8 sobre 1, 3. Então, a soma vai ficar 8 sobre 1, 8. Né? Então, lá, as raízes que eu tinha, x1 era o quê? 3 e x2 era 5. Então, ó, 3 mais 5, 8. Menos b sobre a. Me deu a soma direta.
Produto das raízes. Se eu quiser determinar aqui o produto das raízes, eu teria que resolver tudo para achar, fazer lá 3 vezes 5, 15? Não preciso. Eu posso jogar direto aqui, jogar direto aqui em C sobre A. C, quem é o C da minha equação aqui? Ó? É o 15. Quem é o A? É 1. Ficaria o quê? 15 sobre 1, que dá 15. 3 vezes 5, 15. Morre direto. Aí eu quero fazer diferença das raízes. Como é que eu faço a diferença? Raiz de delta sobre A. Acho o delta, tiro a raiz e divido por A. Quem era o delta lá, lembra? Ficou lá 64 menos 60 deu 4. Delta era 4. Então ficaria a raiz de delta 4 sobre A, que é 1. Ou seja, 2 sobre 1, que é 2. Quanto é que é? 5 menos 3. 2. Está lá as raízes da equação. Duas que não são muito comuns. Soma dos quadrados e soma dos cubos. Soma dos quadrados das raízes. Como é que eu faria isso? Soma dos quadrados eu poderia fazer o quê? S2 menos 2P. A soma elevado ao quadrado menos 2 vezes o produto. Soma elevado ao quadrado menos 2 vezes o produto. Né? A soma aqui, ó, 3 mais 5, 8. Ao quadrado, 64. Menos 2 vezes o produto. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. 64 menos 30 dá 34. Soma dos quadrados, ó. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 9 mais 25, 34. Morre lá. Se fosse a soma dos cubos seria o quê? S3 menos 3PS. A soma elevado ao cubo menos 3 vezes o produto vezes a soma. Beleza? Eu teria aí uma outra, se eu quisesse também, poderia também, já caiu em prova, qual é a soma dos inversos das raízes, né? Soma dos inversos, se fosse pedir aqui a soma dos inversos, como é que seria? Ó, até botar aqui. Soma dos inversos. Ou seja, seria o quê? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, soma dos inversos. Se fosse fazer aqui o MMC, ficaria o quê? x2 mais x1 sobre x1 vezes x2. x2 mais x1 é a soma. A soma é o quê? Menos b sobre a. Então ficará lá, menos b sobre a. E x1 vezes x2 é o produto, que é o quê? C sobre a. C sobre a. Cortando aqui o a com a, vai ficar o quê? Menos b sobre c. Isso aqui é a soma dos inversos. Viu? Qualquer relação que você queira, você pode fazer esse tipo de montagem e resolver, não precisa ficar decorando. Só que é bom você guardar soma, produto e diferença. É sempre bom você ter na sua cabeça isso. As outras você pode demonstrar por fatorações. Show? Bom, função do segundo grau. Isso sim é extremamente, mas extremamente importante. São as famosas funções quadráticas. Função do segundo grau é uma função que deriva, uma função que vem de uma equação do primeiro grau. Eu tinha lá uma equação do segundo grau, aliás. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí eu tiro essa igualdade a zero aqui e boto uma variável variando em função dessa equação. Variável f de x. Então, f de x é igual a ax2 mais bx mais c. Isso aqui é uma função do segundo grau. Beleza? Exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Outra, y é igual a 2x ao quadrado mais 5x. E aqui meu c vale zero. Uma função do segundo grau incompleta. Tá? Beleza. Quando nós vimos na semana passada a parte de função do primeiro grau, a gente viu que o gráfico era o quê? Uma reta. Toda função do primeiro grau me gera uma reta como gráfico. A função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Parábola que comporta-se desse jeito. Beleza? Isso aqui é uma parábola. Show! Vamos ver aqui os pontos importantes que a parábola tem como gráfico. Os pontos que ela possui de maneira importante aqui. Ó, 3 pontos importantes, a princípio eu já observo aqui, 3 pontos importantes. São os pontos que essa parábola, que o gráfico corta os eixos coordenados, que ela corta aqui o eixo y, que ela corta o eixo x. Ela vai cortar o eixo y quando? Quando o x for zero. Quando o x for zero, a minha parábola está passando aqui pelo eixo y. Então, se eu chamar aqui o x de zero, vai ficar o quê? O zero aqui, zero aqui. Então, 0 ao quadrado, 0, vezes a, 0. b vezes 0, 0, mais c. Então, quando x igual a zero, y é igual a c. Está aqui, ó. Vimos na nossa última aula de função do primeiro grau, que eu falei aqui o quê? Sempre que o gráfico cortar o eixo y, o eixo das ordenadas, vai ser quando o x for zero. Ela sempre vai cortar o eixo y, esse gráfico, sempre no termo independente da equação, da função.
né? Então aqui, o meu termo independente é o C, cortou lá em C. Ah, então se ela corta aqui em C, vai cortar aqui em A e B, né? Claro que não. Como é que eu achei o ponto que ela cortou aqui em Y? Eu chamei o X de zero. Como é que eu vou achar o ponto que ela corta aqui o eixo X? Vou chamar o Y de zero. Então, chamando o Y de zero, eu vou ter o quê? AX² mais BX mais C igual a zero. Eu vou ter uma equação do segundo grau. Quando eu resolver por Bhaskara, eu vou achar as duas raízes, x1 e x2, que são os pontos em que a minha função, em que o meu gráfico corta o eixo X. O eixo X sempre vai ser cortado pelas respostas, pelas raízes da solução da equação, tá? Chamado de raízes da função ou zero da função. Então ali eu tenho três pontos importantes. O ponto que a reta corta o eixo Y e os pontos que ela corta o eixo X. Tem mais algum ponto importante ali que a gente mereça nossa observação? Tem. Esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto em que a parábola inverte ali a crescência dela, né? Ela vem aqui decrescente, 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 chega aqui, ela fica horizontal, a partir daqui ela começa a crescer. A gente chama na matemática de ponto de inflexão. É um ponto extremamente importante na minha parábola, aquele ponto ali. Na parábola, esse ponto é chamado de vértice. É o vértice da parábola. E como qualquer um dos outros infinitos pontos que compõem essa parábola, esse vértice ele é formado por um par ordenado. Um par ordenado que vai ter um elemento em x, que eu vou chamar de x do vértice, e vai ter como imagem aqui um elemento em y, que eu vou chamar de y do vértice. Que são pontos que a gente pode calcular também. Bom, o x do vértice, ele sempre vai estar no ponto médio do segmento x1, x2, nem vai estar na metade. Então, eu posso escrever esse x do vértice como sendo x1 mais x2 sobre 2. É uma maneira de você escrever o x do vértice. Ele é o ponto médio do segmento x1, x2. Bom, mas x1 e x2 não são as raízes da equação? São as raízes. E como é que eu faço a soma das raízes? Menos b sobre a. Então, posso substituir isso aqui por isso, ó. Menos b sobre a dividido por 2. Quando fizer aqui a divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu descubro que o x do vértice vai valer menos b sobre 2a. É a fórmula que me dá o x do vértice de uma função do segundo grau. Se eu pego esse valor de x do vértice que eu achei aqui e substituo aqui ou aqui, aqui, e resolvo, eu vou achar como imagem o y do vértice. Então, o y do vértice, ele é o valor que eu acho quando eu substituo o x do vértice na equação da minha função, beleza? Mas se eu quiser jogar na fórmula direta, eu posso. Esse y do vértice, a fórmula dele é menos delta sobre 4a. Posso calcular o delta ali também, multiplicar por menos 1 e dividir por 4 vezes o a, também vou achar a coordenada y do vértice, daquele vértice da parábola ali. Show? Agora, essa parábola ela pode se comportar de algumas maneiras no plano cartesiano. Ela pode estar desse jeito como ela está, pode estar aqui mais para cima só tocando o x em um ponto, pode estar aqui para cima não tocando o x, ou pode ter sua concavidade voltada para baixo também. Tá? É isso que a gente vai ver agora, as concavidades, a concavidade e os tipos de posição que esse gráfico pode assumir no plano cartesiano. Vamos lá. Guerreiros, vamos lá. Como é que a função do segundo grau pode se comportar no plano cartesiano? Vamos observar aqui o seguinte. Ela pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo, tá? Bom, imaginem que esses segmentos horizontais em preto que eu botei aqui sejam o eixo X. Então, com as concavidades voltadas para cima, essas funções podem cortar o eixo X em dois pontos, podem tocar em X num único ponto, ou podem não cortar X. O mesmo comportamento eu tenho quando ela está voltada para baixo. Eu posso cortar X em dois pontos, posso tocar X em um único ponto, ou posso não tocar X. Quando é que isso acontece? Bom, a minha concavidade vai estar voltada para cima quando o valor de A for maior que zero, quando o valor que multiplica x ao quadrado for maior que zero. Então, se é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se eu tenho duas raízes reais, quer dizer então que eu estou cortando aqui meu eixo x em dois pontos, eu tenho duas raízes reais e distintas, diferentes uma da outra. x2 e x1 são diferentes, geram aqui os dois pontos que a parábola corta o eixo x. Isso vai acontecer quando o delta também for positivo. Quando o discriminante da equação for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas.
Se eu toco no eixo x em um único ponto, pode gerar alguma dúvida para você aí. Você pode pensar assim, pô, professor, você falou que a equação do segundo grau sempre tem duas respostas. Então, a função do segundo grau sempre vai ter duas raízes. E que esses valores de raízes são os valores que o gráfico corta o eixo x. Tá correto. Poxa, mas aqui só toca em um ponto. Se só toca em um ponto, só tem uma solução. Então só tem uma raiz? Não. Nessa situação aqui em que a parábola só toca x em um ponto, é porque essas duas raízes são reais e iguais. Isso vai acontecer quando delta for igual a zero. Delta igual a zero tem duas raízes reais e iguais. Já caiu em prova, no caso da equação lá com uma variável que entraria também no cálculo do delta, ele perguntava, dê o valor de k para que a função abaixo tenha duas raízes reais. Só botou isso, raízes reais. Se tem duas raízes reais, há duas possibilidades, de ser reais e distintas, ou de ser reais e iguais. Aí você faria lá que o delta é maior ou igual a zero. Delta maior que zero, raízes reais e distintas. Delta igual a zero, raízes reais e iguais. Aqui, ó, a minha parábola não corta o eixo x. Isso acontece porque o delta ele é negativo. Delta é menor que zero. Porque se você lembrar lá da fórmula de Bhaskara, a gente vai ter o quê? Que x1 e x2, né? x1 e x2 é o quê? É o menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Se o delta for negativo, eu vou ter aqui uma raiz de um número negativo. Raiz de número negativo são números complexos, que a gente vai ver no final do curso de álgebra, tá? Se eu tenho números complexos aqui, eu não tenho como cortar o eixo x, que o eixo x é um eixo de números reais. Se a minha resposta vai ser de número complexo, né, como é que vai cortar o eixo x? Não vai. Então essa parábola não toca em x. Ela vai ter duas raízes, só que são duas raízes complexas, e não duas raízes reais. Por isso que a parábola não toca em x. Então ela vai tocar em x quando tem raízes reais distintas, vai tocar em x quando tem raízes reais iguais, e não toca em x quando o delta é menor que zero, porque as minhas raízes são números complexos. Show? Agora, se a parábola está voltada para baixo, isso vai acontecer porque o a é menor que zero. O valor que multiplica x ao quadrado é negativo. Se esse valor é negativo, a minha parábola é voltada para baixo. Agora, a relação quanto aos cortes em x é a mesma. Se eu tenho duas raízes reais e distintas, é porque o meu delta é positivo. Delta é maior que zero. Se tenho duas raízes reais e iguais, isso é porque o delta ele é igual a zero. E se eu não tenho raízes reais, isso é porque o meu delta ele é menor que zero. Show? Beleza? É assim que vai se comportar a função no plano cartesiano. Beleza? Bom, valores de máximo e de mínimo da função. Tem muita gente que confunde isso. Ó, se o valor de a é positivo, a gente acabou de ver que se o a é positivo, a concavidade é voltada para cima. Beleza. Nesse caso, a minha função terá valor de mínimo. Muita gente confunde isso. Pô, o a é positivo, vou ter valor de mínimo? Vai. Porque como eu já falei na aula de função do primeiro grau, o mais importante numa função é a imagem. É a imagem da função. E quando a minha parábola se comporta desse jeito, ó, eu tenho um valor mínimo aqui, que é o y do vértice, que a imagem assume. Eu não tenho imagem para baixo porque eu não tenho parábola para baixo. Então esse aqui é o menor valor de imagem que eu tenho. Para cima, se a parábola vai crescer para o infinito aqui, eu tenho aqui infinitos valores para a imagem para cima. Agora, para baixo, o menor valor que eu tenho é o y do vértice. Então, eu tenho um mínimo valor de imagem. Por isso que o valor é valor de mínimo, porque é o valor de mínimo da imagem. Show? Se eu pego e boto esse valor de a negativo, a minha concavidade agora é voltada para baixo, desse jeito. Aí, nesse caso, ó, eu tenho um valor de máximo da função, aqui, ó, que também vai ser o y do vértice, porque eu não tenho nenhuma parábola aqui para cima. Então, essa imagem não sobe, ela vai parar aqui. Agora, para baixo, a parábola vai descer para o infinito, então vou ter infinitos valores para baixo. Agora, para cima, vai parar no y do vértice, então tem valor de máximo ali. É o máximo valor que a imagem assume, é o mínimo valor que a imagem assume. Por isso que é valor de máximo e de mínimo. Beleza? Ah, professor, mas ambos são o y do vértice? Sim. Se liga só. Qual é a fórmula que me dá o y do vértice? Y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4a. Acabamos de ver lá. Beleza. Nesse caso aqui, a parábola está voltada para cima. Então, o valor de a ele é positivo. E eu tenho duas raízes reais distintas. Então, o meu delta também é positivo.
aqui vai ficar então valor positivo, com menos na frente fica negativo. Valor negativo, dividindo aqui o valor positivo, vai ficar negativo. Olha lá ali aqui para baixo, valor de mínimo. Agora aqui meu A, ele é negativo, então o A é negativo. Tem duas raízes reais distintas. O delta ele é positivo, então delta positivo com sinalzinho de menos vai ficar negativo. O A é negativo, 4 vezes um valor negativo vai ficar negativo também, então vai ficar negativo dividido negativo fica positivo. Olha ele aqui em cima aqui positivo. Então não se preocupa com isso não, guarda só a forma. Se o A é positivo, valor de mínimo. Se o A é negativo, valor de máximo. Show? Beleza? Bom, estudo de sinais, que é importante para a gente aqui, quando for falar da parte de inequações. Quando for falar de inequações, quociente, produto simultâneo, estudar sinais é muito importante para a gente montar o quadro de sinais lá. Então se liga. Eu falei para vocês, quando eu falei da parte de função do primeiro grau também, que o importante na função é a imagem. Então quando eu for estudar sinais aqui, para saber onde é mais, onde é menos, onde é mais, eu penso no eixo Y aqui. Penso que tem um eixo Y aqui. Se eu pegar um valor de domínio que vai daqui para lá, a minha imagem vai ser o quê? Vai bater na parábola aqui, ó, a imagem positiva. Se eu pegar aqui a imagem positiva, se eu pegar aqui a imagem positiva, então valores maiores que essa raiz, positivo. Aqui, se eu pegar valores menores que essa raiz aqui, escolher aqui, vai bater na parábola aqui, a imagem positiva. Imagem positiva, então valores aqui, ó, também são positivos. Se eu pegar aqui valores entre as raízes, se eu subir aqui, não tem parábola para encostar, então tem que descer. Vou descer, opa, parou aqui. A imagem, negativa. Aqui, imagem, negativa. Aqui, imagem, negativa. Então, entre as raízes, sinal de menos. Então, quando o meu A é maior que zero, minha parábola fica com cavidade voltada para cima, então aqui vai ficar mais, menos, mais. Agora, quando o A é negativo e a concavidade é voltada para baixo, se eu pegar aqui, o valor aqui, a imagem, negativa. Se eu pegar aqui, a imagem, negativa. Então, para cá, menos. Se eu pegar aqui, ó, a imagem, negativa. Pegar aqui a imagem, negativa. Então, para cá, menos. Se eu pegar entre as raízes a imagem, ó, positiva, positiva, positiva. Para baixo não tem parábola, só para cima. Positiva. Então, entre as raízes, positivo. É assim que vai se comportar no estudo de sinais. Eu vou voltar a falar isso quando a gente estiver falando aqui da parte de inequações. Eu vou montar o quadro de sinais grandes, vou fazer o estudo de sinais de novo para vocês verem como é que a gente vai aplicar isso no quadro de sinais para estudar qual é a solução de uma inequação quociente e produto principalmente, tá bom? Rapaziada, a parte inicial de funções do segundo grau e equações do segundo grau para por aqui. Então, por gentileza, por favor, por obséquio, façam a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Façam essa lista. Se gostaram do vídeo, marquem o joinha, compartilhem com seus amigos, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda demais a gente que tem um canal, porque pontua, a gente consegue mais seguidores, divulga mais nosso trabalho. Então, se você está gostando, se inscreva no canal, compartilhe, marque o joinha, me deem o feedback se estão gostando ou não, porque eu preciso saber para poder melhorar sempre. Como já falei aqui em outros vídeos, meu intuito aqui é sempre ajudá-los. Então, vai ser sempre conteúdo de graça para vocês. Estou dando a matéria toda do edital de ESEAR. Quando eu fechar, eu vou falar do edital de Colégio Naval e Aplicar, AFEA, FONS, PERSEX. Vamos brincar aqui por muito tempo com essa matemática de concursos, tá bom? Então façam essa lista aí, senhores. Façam, não deixem de fazer não, tá bom? Um beijo no coração de todos. Os